A ICL é uma empresa líder global focada em soluções inovadoras e sustentáveis em nutrição e fisiologia de plantas. Nosso conjunto único de recursos naturais, equipe e inovação tecnológica impactam no aumento de produção e na qualidade dos alimentos. Permite sustentabilidade na agricultura e proteção do meio ambiente. ICL, impacto para um futuro sustentável. Nascida com o propósito de desenvolver soluções de maneira sustentável, a Amazon AgroSciences visa sempre a inovação e a busca pela excelência, fabricando biofertilizantes, fertilizantes organo-minerais e minerais. Proporcionamos a melhor experiência em nutrição de plantas para nossos clientes. Por isso, levar alta qualidade e tecnologia para o campo é a nossa missão. Amazon AgroSciences, cultivando parcerias duradouras. Talvez você nunca tenha ouvido falar da gente. Mas olha a sua volta. Com certeza, tem muito do que ajudamos a construir. Em obras, indústrias, minas, portos, apoiando a infraestrutura, movimentando alimentos e produzindo desenvolvimento. Se o seu negócio tem um desafio, saiba que ele também é nosso. Armac, a gente tem o que você precisa. Olá, sejam todos bem-vindos ao lançamento da 4ª edição do Outlook Global Fert. Eu sou a Estefânia e é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar o lançamento dessa publicação tão importante para diversos setores do agro. Nossa publicação tem como objetivo consolidar num só material os principais acontecimentos do mercado de nutrição vegetal, os impactos nas nossas lavouras, novas tecnologias e principalmente a participação de profissionais reconhecidos no agronegócio. Não se esqueça que ao longo da nossa conversa, você poderá fazer perguntas aqui no chat do vídeo. Temos uma equipe preparada para responder suas dúvidas durante o evento. Agora vamos conferir com a Laís, executiva de vendas do Outlook Global Fert, os nossos parceiros, que a cada ano apoiam essa publicação. Bom dia, Laís! Olá, bom dia, Estefânia. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer nossos patrocinadores, a GI Brasil, Amazon AgroScience, Armac, Bagtec e ICL. E nossos anunciantes, AgroGalaxy, Agrotécnica, Copacol, Elgin Silicones, Incasa, Jacto, Multitécnica, Organitec, Santa Clara, Teminas, Tradecorp, Xilolite e Iara. E também a todos os nossos apoiadores de mídia. Muito obrigada pela parceria. E assim tornaram possível o desenvolvimento deste anuário, que apresenta informações importantes e estratégicas que auxiliam e orientam milhares de profissionais na tomada de decisão. Obrigada, Laís. Agora vamos conferir com o Lucas as entrevistas com convidados muito especiais. Bom dia, Lucas. Bom dia, Estefânia. Bom dia a vocês que nos acompanham. Bom, como a Estê nos adiantou, temos convidados mais do que especiais para hoje. Eu conversei com o senhor Luiz Carlos Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Nosso bate-papo foi muito interessante. Começou com ele me contando um pouco sobre a importância do Brasil na produção de alimentos no mundo. Além disso, conversamos sobre a cana-de-açúcar, uma das culturas pilares do nosso agronegócio, e quais as expectativas para o país neste ano de 2023. Confira agora alguns trechos dessa entrevista, que estará disponível na íntegra no nosso site. E hoje até dentro da parte de plantio a gente tem alguns pilares de produções, tudo, e a cana-de-açúcar acaba por ser um dos nossos pilares também, né? A gente tem ela como um dos grandes impulsionadores do nosso agro, e a gente vem observando também que a Índia vem aumentando a sua participação nesse segmento.
E aí eu queria saber como essa relação da produção da Índia pode impactar aqui no Brasil. Você fala do ponto de vista mais de cana-de-açúcar especificamente ou em geral? De cana-de-açúcar. Tá, ótimo, ótimo, ótimo. É o momento, hoje eu estava discutindo isso com os Que legal. norte-americanos que somam conosco nesse mercado. Antigamente nós tínhamos um grupo chamado Governors Ethanol Coalition, que era a coalizão dos governadores do etanol, junto com o Brasil. Na época era Mário Covas, o governador de São Paulo, e nós tínhamos o Teotônio Vilela, filho, que ficava em Alagoas, e a gente fez uma ponte e trabalhávamos juntos os mercados. E nós trabalhávamos, imagina, eu estou falando para você, da década de 90, nós trabalhávamos a Índia desde aquela época. E com enorme prazer eu vejo a evolução ultimamente. Devo dizer a você que a Índia hoje já mistura quase 20% de álcool em cada litro de gasolina. Ela tem um programa de álcool muito parecido com o nosso agora. Entre o ano que vem, entre 24 e 2025, ou 24 e 25, ele já atinge os 20%. Já tem, com o apoio da Toyota, postos de combustível hidratado igual ao nosso, atendendo carros flexíveis, híbridos, vendidos pela Toyota no mercado indiano, ou seja, um programa de álcool parecido com o nosso. Os americanos também estão lá presentes, também, obviamente, podendo ajudá-los, exportando algum volume de álcool que eles venham a precisar. E eles, ao fazer isso, trazem uma visão extraordinária. O Brasil e os Estados Unidos fazendo esse trabalho do lado ocidental e a Índia, obviamente, fazendo esse trabalho importante do lado oriental. Isso certamente deverá trazer países como Tailândia, Vietnã, a própria China e outros países para essa área, até porque o uso do etanol como combustível não apenas reduz emissões de carbono, que é uma parte desse processo que tem a ver com a Acordo de Paris e a descarbonização tão fundamental, que é um dos grandes temas globais, mas também reduz tremendamente a poluição das grandes cidades. Eu estava num jantar com um chinês, que era o presidente da COFCO, aqui em São Paulo, e um momento ele parou e falou, eu estou encantado, cara. Eu olho para o céu e vejo a Lua aqui em São Paulo, uma cidade desse tamanho. Eu não vejo a Lua em Pequim ou em Xangai há muitos anos. É muito interessante isso, sim. Mas realmente é o etanol que permite isso. E, portanto, é um movimento extremamente positivo, globalmente falando, porque a poluição feita na Índia vai para os países vizinhos, com o movimento dos ventos. O feito na China vai para o Japão e por aí vai. Ou seja, é um processo global que tem que ser entendido como global e, portanto, acho que é um trabalho muito bonito que a gente está fazendo. O Brasil tem uma marca muito forte nisso, muito forte nisso. Que legal. Só para legal. Claro. O que isso faz? Quando a Índia, que tem limitações do ponto de vista de expansão física, de área, quando ela começa a fazer isso, ela é obrigada a reduzir a produção de açúcar e aumentar a produção de etanol. Quando ela reduz um açúcar subsidiado que inundava o mercado, melhora o preço do açúcar para todos, inclusive para nós, de tal forma que, obviamente, o agro agradece a esse movimento. E com grande alegria, eu também conversei com uma das principais entidades quando o assunto é fertilizantes, a Associação dos Misturadores de Adubos do Brasil, a AMA. Confira comigo como foi esse bate-papo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo Global Fert. Eu sou o Lucas Curti e hoje eu tenho a honra de estar na presença do senhor Antonino Gomes, formado em Ciências Contábeis, Análise de Sistemas, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, possui especializações na área de gestão e grande experiência trabalhando junto ao setor portuário e logística. Hoje, diretor executivo da Associação dos Misturadores de Adubos do Brasil, a AMA Brasil. Senhor Antonino, é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Obrigado a você, Lucas, obrigado aos ouvintes. Espero poder atender aí as expectativas de todos com relação ao mercado, com relação a uma visão da AMA Brasil, né, e de seus associados, e suplantar aí as expectativas de toda a cadeia, todo o setor aí que é importante para o agronegócio, seja ele brasileiro ou internacional, né, porque a gente fala sobre alimento, né? A segurança alimentar, que está em voga ultimamente, né? E segurança alimentar, ele passa, de certo modo, pelo fertilizante, pelo
adubo, pelo defensivo, semente bem qualificada, tudo isso, né? Com E a certeza. tecnologia. Então, é um prazer estar falando com vocês aí, e nesse momento aí que o agronegócio está passando por uma transformação tecnológica também, né? Sim, Porque hoje é utilizado até drones aí para fazer acompanhamento da safra. exato. Bom, senhor Antônio, então, para iniciar nosso bate-papo aqui, como o senhor já começou dando uma palhinha, eu acho que é importante a gente contextualizar, né, para todo mundo que está assistindo, como foi o ano de 2022 para o nosso setor, né? Considerando aí que a gente tem uma grande dependência externa ainda no abastecimento de suprimentos e estamos vindo de vários períodos de incerteza, né? Como as empresas misturadoras de adubo têm passado por esse período e quais as estratégias que foram adotadas em 2022 para tentar amortecer um pouco os impactos que a gente teve? Como você bem falou, nós estamos passando por vários momentos de incerteza. Esse momento de incerteza começou aí com a pandemia, em 2017, 2018. Então, com relação ao agronegócio, e eu tenho muito orgulho de estar falando isso, o agronegócio ele não parou. Os portos não pararam, os transportes não pararam, o suprimento para o agricultor não parou, né? E alcançamos aí recordes de safra ano a ano, né? Então, isso aí é muito importante destacar, porque não só o ano de 22 que a gente vai comentar, mas os anos anteriores também foi um desafio enorme, né? Com toda uma pandemia e o setor rodando normalmente, né? Para suprir as necessidades não só do Brasil, como a necessidade de contratos mundiais aí, de commodities, de exportação e suprimento internacional. Toda essa cadeia aí, ela não parou durante a pandemia. Com relação a 2022, existe aí um hiato, né? Um hiato de passagem de ano. Todo mundo festejou a passagem de ano com maior tranquilidade, maior felicidade, cheio de expectativas para o ano que estava entrando, e de repente, em fevereiro, final de fevereiro, início de março, tivemos aí a Rússia invadindo a Ucrânia e com o discurso que essa guerra seria de uma semana apenas, né? Discurso feito pelo Putin à época, né? Mas aí a gente está desenrolando aí há mais de um ano dessa guerra, né? O que ocorreu nesse momento da guerra foi o quê? Cerceamento de exportações de produtos, né? Até mesmo fertilizantes e, além de fertilizantes, até produtos agrícolas da Ucrânia, né? Que é um grande produtor também de grãos, né? Então, teve aí a nossa, assim, uma quebra de paradigma de tudo bem para tudo que não se esperava que acontecesse. Uma guerra que, de maneira bem simplista para se falar, bem objetiva, é uma guerra mundial, né? Porque são apenas dois países, mas dois países que estão degladiando em seus territórios, mas afetando o mundo inteiro. Então, afetou o suprimento de cloreto de potássio para o Brasil, afetou exportação de grãos da Ucrânia, afetou cerceamento de portos, seja da Ucrânia, seja da Rússia, né? Então, houve uma nova remodelação do mundo, né, com relação ao meio social, tá certo? A relação social. Mas a relação social, e diferentemente da pandemia, que também foi uma relação social afetada, né, que nós tivemos que ficar em lockdown, todo mundo dentro de casa, todo mundo fechadinho dentro de casa, essa pandemia, esse fato ocorrido em 2022, ele trouxe aí uma reformulação nos relacionamentos sociais em função de que existia um país pequeno, chamado Ucrânia, grande produtor de cloreto, grande produtor de cereais, assim como a Rússia, grande produtor de NPK, mas que ali eles tiveram aí momentos ali, não se exporta nada e não se importa nada, portos fechados. Então passamos aí por uma elevação de preços praticamente assustadores, né? Preços aí de 350, 400 dólares a tonelada de cloreto, por exemplo, batendo a 1.200 dólares, né? Então, isso aconteceu não num determinado tempo para que isso se ajustasse ao mercado,
aconteceu de hoje para amanhã, ou seja, da noite para o dia, né? Então, da noite para o dia, o misturador brasileiro, o mercado do suprimento de fertilizante brasileiro sofreu muito com relação ao descasamento, né? O deslocamento do preço, né, das commodities de fertilizantes. E para completar as participações especiais no nosso Outlook Global Fert, trouxemos também uma visão do meio acadêmico. Nada melhor do que o professor Dr. Paulo Pavinato, da Exalc USP de Piracicaba, que nos trouxe uma visão sobre as necessidades nutricionais da cana-de-açúcar, inovações nas práticas de adubação e a importância do fósforo nos mais diversos meios de cultivo. Acompanhe agora como foi esse bate-papo. Bom, como o senhor mesmo comentou, né, falando, a gente aprofundando um pouquinho mais na importância do fósforo, né, a gente tem que o Brasil ele tem assim diversos tipos de biomas, né, e diversos tipos de solo por consequência, né. E aí falando nesse panorama um pouco mais amplo, como são as características do solo brasileiro sobre a disponibilidade do fósforo aqui para a gente? Sabidamente, né, nós temos vários solos ao longo de todo o nosso país, né? E esses solos, a grande maioria são solos bem temperizados, a maioria latossolos, argissolos, solos com uma capacidade de retenção de nutrientes não tão grande e também com essa intemperização promoveu na evolução principalmente desses minerais para a formação de muitos óxidos. Então, óxido de ferro e óxido de alumínio são muitas vezes predominantes na nossa fração argila do solo, e isso torna o nosso solo os livros tratam como um dreno de fósforo, ou seja, você aplica o fertilizante e você sabe que boa parte desse fertilizante vai acabar se absorvendo nesses sítios, né, de absorção, principalmente nos óxidos, e a planta não vai pegar esse fósforo. Então, acaba tendo uma eficiência menor do fertilizante, porque o solo acaba competindo com a planta pelo fósforo adicionado via fertilizante. Então, o que acontece na maioria das situações é que ambientes naturais, ambientes com formação de solos, a maioria muito interiorizados, a partir de basalto, a partir de arenito, são solos que têm pouco fósforo naturalmente disponível, e se você não fertilizar, você não colhe. Então, é típico de se ver, por exemplo, em áreas de abertura ou em áreas de renovação de canavial ou áreas de abertura de pastagem, por exemplo, para culturas anuais ou cana, por exemplo, que você, não aplicando fosfato, a planta não desenvolve. Por quê? Não é porque não tem fósforo. Os solos muitas vezes têm fósforo. Nós fizemos um estudo relativamente amplo aí de várias regiões do Brasil, mostrando que os solos naturais têm aí, principalmente pensando no cerrado, né? Solos do cerrado têm de 200 a 300 ppm de fósforo natural. Isso não é pouco. O problema é que muito pouco disso está disponível, ou seja, menos de 1 ppm que nós estudamos estava realmente disponível para a planta. Então, a partir da abertura, se você não fazer uma correção disso, e principalmente pensando nessas áreas, fazer uma fosfatagem para dar uma elevada nesse teor de fósforo disponível, você provavelmente não vai colher nada. Então, as recomendações são: eleve para teores mínimos no solo disponíveis, e a partir disso você consegue fazer uma exploração mais adequada do desenvolvimento da planta. Então, é obrigatório fazer adubação fosfatada na grande maioria dos nossos solos do Brasil para dar essa condição mínima de desenvolvimento da planta e com isso, né, a planta conseguir explorar bem o solo por outros nutrientes, água e tudo mais, né? Então, é obrigatório essa adubação fosfatada, na maioria das vezes, né? O que não precisaria fazer, né, depois de você construir a sua fertilidade do solo, que é o termo mais usado aí na agronomia, se você tem teores já altos de fósforo no solo, você poderia cultivar essas áreas muitas vezes sem adubação. Então, é o que tipicamente ocorre em áreas que o pessoal faz um bom manejo, faz uma boa rotação de culturas e faz uma adubação anual adequada, muitas vezes maior do que a demanda da cultura, e aí sim há uma acumulação de fósforo no solo ao longo do tempo. A gente chama de legacy P, ou legado de fósforo no solo. Esse legado de fósforo no solo deixa um residual interessante, né? uma quantidade disponível mais alta, e isso sim
vai servir de fonte de nutriente para as culturas que estão vindo na sequência. Então, se você fez essa construção da fertilidade, você pode trabalhar com o solo de forma mais sustentável, diríamos, né? Ou você aplica somente a adubação que será exportada pela cultura, ou muitas vezes, se você está com um teor razoavelmente alto, você pode até cultivar alguns ciclos sem adubação fosfatada. Pegando o exemplo da cana, né? Se você faz uma boa correção, né? Uma adubação corretiva fosfatada no começo do ciclo, que é o normal que o pessoal faz, né? Renovou o canavial ou vai implantar um canavial, faz uma fosfatagem corretiva. Se você fez as boas práticas de manejo, que são uma boa calagem, uma boa gessagem, se preciso, e uma boa fosfatagem, você pode ter alguns ciclos de cana, muitas vezes sem aplicação de fosfato, né? Que é natural em função da adubação que você fez corretiva no início do plantio ou, né, adubação de manutenção na base, no fundo do plantio, né, no fundo do sulco, no estabelecimento da cultura. Então, o mais importante para todo esse ciclo da cana é você acompanhar ao longo dos anos o que está acontecendo, né? Você fez uma boa adubação inicial, se nos ciclos seguintes o teu nível de fósforo está alto, você pode pensar em não adubar. Agora, os boletins hoje, atualmente, estão trazendo recomendações graduais de adubação de manutenção em função de que a grande maioria dos nossos solos não tem níveis altos de fósforo. Então, precisa fazer uma entrada anual, muitas vezes, né, de fosfato para manter a produção adequada ao longo dos ciclos, né? E, possivelmente, prolongar os ciclos, né? Quanto mais ciclos de cana você consegue colher, menor é o seu custo diluído ao longo dos anos, né? E estes foram alguns trechos das entrevistas mais que especiais que trouxemos para a publicação deste ano. Eu quero agradecer novamente a participação dos nossos convidados e lembrar a você que nos acompanha que todas as entrevistas estão disponíveis na íntegra no site do GlobalFert, globalfert.com.br. E chega agora um dos momentos mais aguardados do nosso evento. A Estefânia vai contar detalhes e informações do nosso Outlook GlobalFert 2023. É com você, Estê. Obrigada, Lucas. Vamos falar então do conteúdo da edição 2023. A publicação começa com a situação da produção agrícola no Brasil. Destaque para a soja, que obteve aumento de 5% na área plantada e ganhos de 22% na produção. Na parte 2, o destaque fica por conta das altas expressivas no mercado dos fertilizantes, principalmente os NPK. Com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, e tendo a Rússia como a principal exportadora para o Brasil e uma das maiores produtoras de fertilizantes do mundo, os aumentos nos preços das matérias-primas começaram a ser sentidos e a indisponibilidade passou a ser uma preocupação para os produtores. Ao longo do ano, os preços de importação dos fertilizantes subiram 80% em comparação ao realizado em 2021. O gás natural, base no processo produtivo de nitrogenados e fosfatados, subiu 220%, assim como a amônia, que registrou alta média de 163%, ou seja, não foi um ano nada fácil para o mercado. Além disso, novos surtos da Covid-19 na China, aliados aos desafios trazidos pela guerra, também trouxeram impactos no mercado dos micronutrientes. Destaque para o aumento do molibdênio, que foi de aproximadamente 63% em relação ao último ano. Desafios relacionados à guerra impactaram no market share de algumas misturadoras no mercado nacional. Os dados atualizados estão disponíveis no capítulo 8. Você poderá conferir também, ao longo da parte 2, os dados atualizados sobre inoculantes, remineralizadores, micronutrientes, fertilizantes orgânicos, organominerais e fertilizantes especiais. Diante de tantos desafios, abordamos na parte 3 a importância das cooperativas e revendas no mercado nacional para a garantia do fornecimento de matéria-prima aos produtores rurais. E, por fim, a parte 4 traz o cenário das máquinas agrícolas e as perspectivas para o ano de 2023. Serão abordados os desafios relacionados à logística e inflação de grandes economias. Laís, o ano de 2022 não foi nada fácil para o agronegócio brasileiro. Exatamente, Estê. Por isso a importância de acompanhar o mercado e estar por dentro das tendências e novas tecnologias do setor. Gostaria de agradecer novamente todos os nossos patrocinadores: AGI Brasil, Amazon AgroScience, Armac, Bagtec e ICR. E anunciantes: AgroGalaxy, Agrotécnica, Copacol, Elkin Silicones, Incasa, Jacto,
Multitécnica, Organitec, Santa Clara, Teminas, Tradecorp, Xilolite e Iara, que diante de um ano tão difícil apoiaram nosso trabalho. Obrigada também a você que nos assistiu até o final. Sigam nossas redes sociais e fique por dentro desse mercado. Não se esqueça, suas dúvidas e sugestões são super importantes para nós. Espero que você aproveite esse material. Ótima leitura e até a próxima! A ICL é uma empresa líder global focada em soluções inovadoras e sustentáveis em nutrição e fisiologia de plantas. Nosso conjunto único de recursos naturais, equipe e inovação tecnológica impactam no aumento de produção e na qualidade dos alimentos. Permite sustentabilidade na agricultura e proteção do meio ambiente. ICL, impacto para um futuro sustentável. Nascida com o propósito de desenvolver soluções de maneira sustentável, a Amazon AgroSciences visa sempre a inovação e a busca pela excelência, fabricando biofertilizantes, fertilizantes organo-minerais e minerais. Proporcionamos a melhor experiência em nutrição de plantas para nossos clientes. Por isso, levar alta qualidade e tecnologia para o campo é a nossa missão. Amazon AgroSciences, cultivando parcerias duradouras. Talvez você nunca tenha ouvido falar da gente. Mas olha à sua volta. Com certeza, tem muito do que ajudamos a construir. Em obras, indústrias, minas, portos, apoiando a infraestrutura, movimentando alimentos e produzindo desenvolvimento. Se o seu negócio tem um desafio, saiba que ele também é nosso. Armac, a gente tem o que você precisa.